Olá a todos, nós estamos começando mais uma escola bíblica virtual através desse canal no YouTube da Igreja do Evangelho Pleno e eu quero te desejar as boas-vindas. É muito bom estarmos aqui novamente, continuando esse estudo falando sobre a oração que prevalece em tempos de crise. Hoje nós vamos dar início à lição número 5, cujo tema é Orando como Jesus ensinou. E é claro que eu estou falando da oração do Pai Nosso, que é a oração mais conhecida entre os cristãos. Mas essa oração é muito rica e nós temos alguns detalhes para falar sobre ela hoje. Mas, como nós não podemos tirar a oração do seu contexto, eu quero ler junto com você o que está escrito em Mateus 6, no capítulo Mateus 6, versículos 5 e 6, tá? Trazendo um contexto para você, Jesus iniciou seu ministério e estava pregando publicamente pela primeira vez o primeiro grande sermão, o Sermão da Montanha, que começa em Mateus capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E Jesus ensinou tantas coisas preciosas nessa lição, nessa pregação, e uma delas foi sobre o nosso modelo de oração, a nossa oração modelo, que é o Pai Nosso. Mas antes de falarmos do Pai Nosso especificamente, eu quero te falar que a oração é algo fundamental na vida de todo cristão. A oração ela não pode jamais ser negligenciada. Nós precisamos sempre ter essa disciplina para continuarmos orando, nós precisamos sempre ter essa disciplina e cuidar da nossa vida de oração. Um evangelista britânico chamado Leonard Ravenhill falou que um homem não é maior do que a sua vida de oração. Então, se você deseja crescer na sua vida espiritual, se você deseja amadurecer como cristão, você precisa investir tempo na sua oração, no seu momento devocional com Deus. E essa oração é que nos sustenta. Essa oração que fazemos a Deus, ela é no secreto, é ela que nos fortalece nesses momentos difíceis, nesses momentos de crise, como temos enfrentado nos últimos meses aqui no país. E quando alguém para de orar, eu posso comparar que é algo semelhante a um paciente no estado terminal quando os aparelhos são desligados. Então, o fornecimento de oxigênio é suspenso, não é mais monitorado os batimentos cardíacos e aquele paciente pode sobreviver mais alguns minutos, mais algumas horas ou até mesmo um dia. Mas a cada momento que passa, ele está morrendo cada vez mais. É isso que acontece quando você para de orar. A sua vida vai se esvaindo, a sua vida espiritual vai minguando aos poucos. Por isso que Jesus dedicou grande parte do seu ministério à oração e ele dedicou grande parte dos seus ensinamentos também falando sobre oração. Esse tema estava presente na primeira pregação de Cristo, a oração do Pai Nosso. E em Mateus, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: E tu, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam toda a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao Pai, que te vê em secreto. E o teu Pai, que está em secreto, te recompensará. Antes de falar da oração modelo, Cristo já estava nos apresentando esse tema da oração, falando da necessidade de nós estarmos em secreto, da necessidade de nós estarmos a sós com Deus. E ele disse para nós não sermos como os hipócritas que oram publicamente. E eu digo a você que não é errado nós orarmos e outras pessoas nos enxergarem. Mas aqui o que Cristo está explicando é que a nossa vida de oração, ela deve ser no secreto. Ele disse, entra no teu quarto. Quarto é um lugar íntimo. Quarto é um lugar que você utiliza para dormir. É onde estão guardadas as suas coisas. E é um dos lugares, se não for o lugar mais escondido da casa, mais precioso. Não é todo mundo que entra no seu quarto. Não é todo mundo que tem acesso às suas coisas.
E quando Cristo falou, entra no teu quarto, ele estava falando sobre isso, em um lugar que é só seu e de Deus, em um lugar onde só você tem acesso, e é onde Deus deve estar presente na sua vida. E ele disse, fecha a porta. Quando eu fecho a porta do meu quarto, eu não quero que ninguém entre, eu não quero que ninguém olhe dentro, eu não quero que ninguém me interrompa. E assim deve ser o nosso momento de oração, de portas trancadas, onde somos só você e Deus, só eu e Deus, onde não devem haver interrupções, onde não devem haver olhares, onde pessoas do mundo externo, o mundo não pode entrar quando a porta do seu quarto está fechada. E Cristo continua nos ensinando, orarás ao teu Pai. Você deve conhecer que os israelitas, os judeus, eles atribuem vários nomes a Deus. Se você conhece aquela música do Kleber Lucas, chamada Deus Forte, ali o Kleber compôs escrevendo vários nomes de Deus. E os judeus utilizam vários nomes de Deus, vários atributos de Deus, quando eles precisam de algo. Se eles estão no meio de uma guerra, se eles precisam de paz, se eles estão doentes, se eles estão muito felizes, Deus ia assumindo nomes diferentes de acordo com a necessidade do povo. Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Então, cada um dos nomes de Deus era falado em um momento específico. Mas aqui, em Mateus, no capítulo 6, foi a primeira vez que Cristo estava pregando e pela primeira vez Cristo deu um novo nome a Deus. Ele nos apresentou Deus como Pai, como nosso Pai. E nessa oração que nós vamos ver do Pai Nosso, foi algo revolucionário para todos os judeus. Eles podem até ter ficado confusos, porque eles não chamavam a Deus como Pai. Mas Cristo veio agora trazendo essa nova roupagem ao Evangelho, essa nova roupagem ao cristianismo. No Antigo Testamento, o profeta Isaías, por uma única vez, se dirigiu a Deus como Pai, mas foi algo totalmente fora da curva. Mas Cristo sempre se dirigiu a Deus como Pai, e é assim que ele nos ensina, que nós devemos orar ao nosso Pai. E eu não estou pedindo a um estranho, eu não estou pedindo a um amigo, eu não estou pedindo a alguém distante de mim. É o meu Pai. É a Ele que você ora. É a Ele que você dirige as suas palavras. E por fim, Cristo diz que o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Vida de oração é construída a sós. Vida de oração é construída no secreto. É você e Deus. Não existem câmeras, não tem luzes, não tem plateia, não tem aplausos. É você e Deus. Por isso que o Pai nos recompensa. Porque Ele nos recompensa segundo as nossas obras. E quando nós oramos a Ele em secreto, Ele nos recompensará. Depois desse texto, nos versículos 7 e 8, Jesus continua falando de oração. E Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Jesus aqui nos ensina a nós não repetirmos orações. Não são frases-chave que nós decoramos e falamos todos os dias. Uma oração não deve ser baseada em repetições, até porque Cristo orava em momentos diferentes e usava frases diferentes. A oração do Getsêmani foi um tipo de oração. Quando Jesus orou para Lázaro ressuscitar, foi outra oração. A oração do Pai Nosso foi totalmente diferente. Então aqui Cristo nos ensina a nós não ficarmos repetindo. Você até pode citar trechos bíblicos, você até pode usar versículos na sua oração, até mesmo todos os dias. Você pode até usar frases que você já ouviu, por exemplo, o seu pastor falar. Mas essas frases têm de ser carregadas de verdade. Essas frases têm que ser com entendimento, não apenas repetidas, como os gentios faziam, vãs repetições, mas têm que ser carregadas de verdade. E o melhor de tudo é que nós não pegamos a Deus de surpresas, porque antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos pedir, porque Ele é onisciente. E Cristo nos deu
esses princípios espirituais antes de começar propriamente a oração do Pai Nosso, que começa no versículo 9 e vai até o versículo 13. E a oração mais conhecida, quando Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor Jesus, ele começa a sua oração se dirigindo a Deus como Pai, Pai nosso. O Pai de Jesus, a partir daquele momento, tornava-se o nosso Pai também. E a oração do Pai Nosso, ela tem 6 partes muito importantes. Os 3 primeiros pedidos são direcionados a Deus e os 3 últimos pedidos são direcionados ao ser humano. Lembra-se dos 10 mandamentos? Os 4 primeiros faziam referência a Deus e os 6 últimos faziam referência ao homem. Assim também, na oração do Pai Nosso, os 3 primeiros temas são direcionados a Deus e os 3 últimos é direcionado ao homem. E o primeiro deles, após Jesus se dirigir a ele como Pai Nosso que estás nos céus, ele diz: santificado seja o teu nome. O termo santificado tem base o original grego, que significa entregar, reconhecer, respeitar. Quando Jesus inicia sua oração dizendo: santificado seja o teu nome, Jesus está iniciando a oração adorando a Deus, dizendo palavras de louvor, dizendo palavras de adoração. Santificado seja o teu nome. É uma ideia de respeito, é uma ideia de louvor, de adoração. Enquanto oramos, nós temos a oportunidade de, em primeiro lugar, antes de nós pedirmos, nós declararmos quem Deus é. Nós falarmos da sua grandeza, falarmos da sua glória, falarmos de toda a majestade que o nosso Deus tem. Inclusive, isso edifica a nossa fé. Inclusive, isso faz nos lembrar quem é o nosso Deus e como Ele é poderoso. Santificado seja o vosso nome. É para que Deus seja exaltado através das nossas vidas. Que Deus seja exaltado nas nossas obras. Que Deus seja exaltado através das nossas palavras. A segunda parte dessa oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino. À medida que o tempo passa para a nossa humanidade, à medida que o tempo passa para os homens aqui na Terra, hoje nós estamos no ano 2020, quanto mais o tempo passa, mais os seres humanos se apaixonam por esse mundo. Quanto mais o tempo passa, mais os seres humanos eles querem permanecer nessa terra, mais tempo eles querem ficar aqui nesse mundo, porque eles amam esse sistema. Mas quando Jesus disse: venha o teu reino, ele está nos ensinando a nós amarmos algo maior do que esse plano que nós vivemos. Jesus está nos ensinando a amarmos algo mais profundo do que essa vida que nós temos aqui. Venha o teu reino, clama para a vinda do reino de Deus nas nossas vidas. Clama para que a presença de Deus venha. Clama para que haja paz, haja alegria, haja amor nas nossas vidas. E o reino de Deus é muito maior e muito melhor do que a vida que nós levamos hoje. Por mais que você tenha uma vida abençoada, o reino de Deus na sua vida é muito melhor do que ela. E reino de Deus não fala apenas de futuro. O reino de Deus fala também de presente. É algo para nós vivermos hoje. É para que a vontade de Deus seja estabelecida na tua vida nos dias de hoje. A terceira parte dessa oração diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com isso, Cristo mostra que a vontade de Deus é mais importante, é mais preciosa do que a nossa própria vontade. Cristo desejava o tempo inteiro que a vontade do Pai dele fosse cumprida, mesmo na crucificação, mesmo na sua morte.
Cristo desejava que a vontade de Deus fosse estabelecida na sua vida, independente do que parecesse para ele. Seja feita a tua vontade. Paulo nos ensinou que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que Cristo clamou pela vontade de Deus. Por isso que nós devemos clamar pela vontade de Deus nas nossas vidas. Desejar o melhor dessa vontade é desejar o melhor para a nossa vida. A partir desse momento, Cristo inicia os 3 pedidos direcionados a nós, porque os 3 primeiros, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, falam de Deus. Mas a partir de agora, a oração do Pai Nosso fala sobre o homem. E o próximo diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perceba que Cristo não está pedindo riquezas, Cristo não está pedindo uma vida abastada, Cristo não está pedindo dinheiro. Ele pede o pão nosso de cada dia. Pão não é apenas o alimento. Pão é tudo aquilo que nós precisamos. É tudo aquilo que o ser humano tem de necessidade. Nem de mais, nem de menos. Cristo nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Deus não está alheio às tuas necessidades. Deus não está distante ou Ele não se importa com aquilo que você precisa. Dá-nos o pão nosso de cada dia fala que Deus também ouve as nossas orações com aquilo que nós necessitamos. A cada dia nós temos necessidades diferentes e Cristo nos ensinou a olhar para cada dia individualmente. O próximo tópico fala sobre o perdão para as dívidas. E Cristo continua falando: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nós devemos. Com isso, ele nos lembra que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Nós, infelizmente, herdamos o gene de Adão, o gene do pecado. Nós já nascemos pecadores. Por isso que Cristo clama por perdão dos seus pecados. É interessante que Cristo não pecou, mas ele nos ensinou a orar pedindo perdão pelos nossos próprios pecados. Essa é uma necessidade diária. Essa é uma necessidade de autoavaliação, para que nós peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados diante do verdadeiro arrependimento. Não é o remorso que você sente, é um genuíno arrependimento, quando você não comete novamente. Em seguida, Cristo nos ensina a via de mão dupla. Da mesma forma como desejamos ser perdoados, nós também devemos perdoar. Cristo nos ensina também para que o nosso perdão venha à medida que nós perdoamos o nosso irmão, perdoamos os nossos inimigos, perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E ele disse que haverá perdão para nós se nós perdoarmos. Da mesma forma, não haverá perdão para nós se nós não perdoarmos. Com essa prática, nós estamos desenvolvendo o caráter de Deus, um caráter perdoador, um caráter que ama, um caráter que não vê a falha, mas o amor sobressai ao pecado. E finalmente, na última parte, nós chegamos falando sobre algo que é muito inerente ao ser humano, que é a tentação. E Cristo nos ensinou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação é algo inerente ao ser humano, porque está diretamente ligado à nossa carne, está diretamente ligado à nossa natureza caída. Nós somos frágeis. Várias coisas nos atraem. O pecado da humanidade é gerado após a tentação. E Cristo nos ensinou: livra-nos, afasta essas tentações da nossa vida. Além disso, livra-nos do mal. O mal aqui se refere ao diabo, que é o nosso adversário. Além de nós termos de resistir às tentações, existe o diabo, nosso adversário, que definitivamente nos enfrenta todos os dias. E Cristo pede tanto um livramento das tentações e um livramento também contra o diabo. Assim nós pedimos que Deus nos fortaleça. Assim nós pedimos que Deus nos livre tanto da tentação quanto do adversário, porque ele luta para nos destruir. E encerrando essa oração, Cristo clama: venha o teu reino.
Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Esse trecho da oração não está presente em todas as versões, mas nas versões mais completas traz entre colchetes e fala justamente para selar essa oração, declarando que dele é o reino. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, porque o reino é teu. Seja feita a tua vontade, porque o poder dele é inesgotável. Por isso que a vontade dele é feita. E santificado seja o teu nome, a ele seja a glória. O Senhor Deus é exaltado sobre todas as coisas. Com essa oração, Cristo nos ensina a adorá-lo, Cristo nos ensina a depender dele. Nós não podemos pressioná-lo, nós não podemos puxar o colarinho de Deus e exigir algo dele. Cristo estava nos ensinando a sermos humildes. Cristo estava nos ensinando a sermos dependentes. Por isso, com essa oração modelo, nós aprendemos tantos detalhes acerca da palavra, nós aprendemos tantos detalhes acerca do nosso relacionamento com o nosso Pai. Por isso, a partir de hoje, quando você ler essa oração, ou já que nós fazemos parte nós crescemos em um país cristão, onde as nossas crianças aprendem a oração do Pai Nosso desde cedo. Mas essa oração não deve ser apenas repetida. A partir de hoje, tenha essa oração como um ensinamento dos preceitos de Cristo para a tua vida, da oração agradável a Deus, de palavras que devem ser faladas em reverência, em oração, em adoração. As nossas necessidades devem ser apresentadas, mas que a vontade dele seja feita, porque dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória, para sempre. Amém. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade a essa oração, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe.